Agora, força máxima, né? Vai todo mundo jogar. O Caleri não deve jogar. Eu vou dizer assim, o Caleri não vai jogar. Ah, o Rames começa a titular. Então deve ser o André Silva na frente, Rato, Rames, Lucas do lado esquerdo, pro Wellington da amplitude pela esquerda, Pablo Maia e o resto do time titular, né? Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Rato, Rames e Lucas, estreando em Libertadores o Lucas e o Rafinha. O Rafinha era jogador do Coritiba em 2004, quando o Coritiba jogou a Libertadores, mas ele passou a fase de grupos inteira machucado, então ele não jogou a partidas de Libertadores. E o André Silva também estreando em Libertadores como centroavante, o time que deve enfrentar o Tajeres, segundo colocado do seu grupo, como se diz aqui, da Zona B da Copa da Liga Argentina. Da Copa de Futebol Profissional da Liga Argentina. O PVC, PVC. o Paulo Moura. Diga lá, Não, o PVC falou não deve. Eu consultei um oráculo aqui e aí eu posso dizer não vai. Não vai. Caleri não vai. Beleza. Ótimo. Era pra gente ter tocado Sirene dessa, às vezes você dá umas informações tão de bastidor de primeira mão aqui, de primeira, eu não sei se eu toco Sirene, se eu não toco. Dito isso, qual o placar você acha? Ou pelo menos quem vai vencer? 1-1. 1-1. Mais um empate, André? Não, será? O que eu ouço é que o Talheres é um time de muita força, é um time de contato físico. Acho que o São Paulo é um time que está cascudo em relação a isso. E eu entendo que o São Paulo se preparou muito bem para enfrentar o Talheres. Acho que está na hora do São Paulo vencer em Córdoba. 1-0 hoje, São Paulo. Eu tô votando... Eu não sou supersticioso porque dá azar, como você sabe. Mas o São Paulo, nas 3 vezes em que foi campeão, não venceu na estreia. Perdeu 3-0 para o Criciúma em 92, perdeu 2-0 para o Nils em 93 e empatou 3-3 com o Strongest em La Paz em 2005. Não quer dizer nada, né? Eu estava ouvindo vocês falarem agora há pouco da dificuldade de jogar no Peru. Os últimos 3 campeões estrearam vencendo em Lima. No ano passado, o Fluminense ganhou do Sporting Cristal. No ano retrasado, o Flamengo ganhou do Sporting Cristal. E em 2021, o Palmeiras estreou ganhando do Universitário. No ano passado foram 2 vitórias brasileiras na primeira rodada. Dessa vez, no máximo 2, se o São Paulo vencer e o Atlético ganhar em Caracas. Só que tem uma diferença, né, PVC? Que se o São Paulo perder para o Talheres na estreia, vai ter uma pressão muito grande em cima do Carpini. Muito grande mesmo. Como foi o Jardine. Como foi o Jardine em 19. O Jardine caiu, né? Alguém dirá que se o São Paulo perder hoje, o Textor vai dizer que o São Paulo foi garfado. Meu Deus, não. Boa. Eu tô torcendo pro São Paulo ganhar só pra não ter essa piadinha amanhã, Perrone. E tô torcendo pro Galo também, porque a gente não pode mais empatar, pelo amor de Deus, na estreia. E o seu voto pros jogos de hoje, Perrone, pra gente encerrar? Então, eu acho que o São Paulo, eu fico nessa de empate também. Só para não ficar igual ao PVC, eu coloco um 2-2. E o André falou de pressão, se perder. Eu acho que o Carpini, dos brasileiros, é o técnico que estreia mais pressionado, porque é o que convive com a maior queda de rendimento antes da estreia na Libertadores. Pensando como vai entrar o São Paulo em campo, com qual formação tática, e deve ser essa, mas sempre tem as dúvidas, o treinador pensa outras coisas. Thiago Carpini deve levar a campo Rafael no gol, Rafinha na direita, Arboleda e Diego Costa na zaga, Wellington na lateral esquerda, no meio, Pablo Maia, Alisson, James Rodrigues, pelas laterais adiantadas, o Wellington Rato, Lucas Moura e o André Silva, porque o Caleri ainda está com aquele problema do cisto, então deve ser o André Silva. Mas, para você, essa formação aí, ela é interessante para vencer o Tajeres fora de casa? É um bom time, hein, Leirão? Um bom time, se der liga mesmo, se o time tiver entrosado. Vamos lembrar que
Vale lembrar, né, que o São Paulo ficou também esse período longo aí fazendo essa mini pré-temporada, então vamos saber como é que o São Paulo vai se comportar. A gente tem que lembrar que é um jogo fora de casa, então nem sempre você se expor fora de casa é o caminho ideal, mas é um time que, ali do Pablo Maia e Alisson para frente, além da segurança do sistema defensivo, a volta do Rafinha, né, que ele ficou fora durante um período, do Pablo Maia e Alisson para frente, é um time que tem muita construção, algum nível de experiência, tirando o Pablo, que é o mais jovem de todos esses jogadores. A dúvida do Lucas aberto, não sei se ele vai permanecer aberto o tempo todo, até por uma condição física, ele tem jogado muito pelo meio de campo. E eu acho que os olhares nessa partida vão estar em cima do Rames Rodrigues, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar. Alguns times que ficaram aí com uma intertemporada forçada não se deram bem. Veja o meu Internacional, veja o Fluminense, o Corinthians. Isso aí. Tem que tomar cuidado, porque aí o jogador fica só treinando, sem jogos, e às vezes perde um pouquinho o ritmo, não é? Não tenha dúvida. Ritmo, e o Rames, falando em ritmo, tá bom esse ritmo aí? Aquele trote é o trote Miguel. É o trote Miguel. Olha lá. É o trote Miguel. Ali não engana ninguém, não, aquele trotezinho ali. Só o me engana que eu gosto? É só o me engana que eu gosto. É o aquecimento do Luan. É o aquecimento do Luan. Entendedores entenderão. Mas assim, Loirão, isso é o Miguel. A expectativa, e eu acho que o Rames estava mostrando que ele deveria ser titular no São Paulo, e aí eu acho que foi mais aflorado essa decisão, se caso se concretizar a prévia que a gente acabou de mostrar, os jogos que ele acabou realizando pela seleção colombiana. Ele jogou praticamente o tempo todo os 2 amistosos, se destacando nos 2 amistosos. Então acho que isso na cabeça do Carpini ficou mais aflorado a possibilidade dele ser o titular. E o São Paulo? Qual é o grupo mesmo do São Paulo? Agora eu já me perdi. O Edu vai saber, hein, Edu? Qual é a letra? Grupo B, tudo bem, Bruno, Mari, companheiros? Grupo B estreia hoje, 9 da noite, lá no Mário Kempis contra o Tajeres. Aliás, essa estreia, companheiros, tem aí um detalhe estatístico, um tabuzinho que o São Paulo tem contra essa equipe argentina, né? São 4 partidas na história, nenhum gol marcado pelo São Paulo e nenhuma vitória. 2 lá na Mercosul de 2001, 0-0 e 0-0, e 2 mais recentemente na pré-Libertadores de 19, com Jardine de técnico, derrota do São Paulo lá em Córdoba 2-0, empate no Morumbi, eliminação. Isso pesou muito para a continuidade do Jardine na ocasião. Foi a pior participação do São Paulo, acabou sendo a pior participação do São Paulo na história da Libertadores, nem chegando à fase de grupos. Além disso, do tabu, Tajeres é o segundo colocado de um dos grupos da Copa de La Liga, tem 22 pontos em 12 jogos, tem o segundo melhor ataque com 21 gols marcados, destaques do Girotti e também do Ramon Sos no ataque. Tem dúvidas do Benavides, o Gastão Benavides, lateral direito, e o Marcos Portilho, meio-campista, que saíram machucados na vitória contra o Vélez. Não perde desde 19 de fevereiro, quando perdeu para o Barroca Central por 2-0. De lá para cá, 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. Não pense que o São Paulo vai ter facilidades hoje lá no Mário Kempis contra o Tajeres nessa estreia. O bom é que teve empate no primeiro jogo. Quem vencer a partida de hoje, já que Cobresal e Barcelona de Guayaquil empataram, quem vencer hoje fica na liderança do grupo. São Paulo chegou ontem no final da tarde a Córdoba, naquele voo fretado que o São Paulo faz agora com essa parceria que tem com uma empresa de aviação, com Rames Rodrigues confirmado depois de 2 bons amistosos com a camisa da seleção contra a Espanha e contra a Romênia, além de toda aquela pressão de não ter cobrado pênalti contra o Novo Horizontino e ter jogado só os minutos finais daquela partida. São 18 dias desde aquele jogo. Um único jogo treino, 10-0 no Atlético de Mogi, time da 5ª divisão de São Paulo. O Ferreirinha perde a posição no time, o Wellington Rato volta de lesão, sai o Luciano. E no restante, muitos jogadores não participaram dessa mini pré-temporada que o time fez aqui no CT, porque estavam servindo as suas seleções, outros machucados. Um deles é o Caleri, que viajou, mas fica no banco de reservas. O cisto de Baker ainda atrapalha aí, causa um desconforto na perna direita do atacante argentino. Rafael no gol, Rafinha, Arboleda de contrato renovado, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia e Alisson, e uma formação diferente. Lucas pela direita, Rames centralizado, Wellington Rato pela esquerda, na frente o André Silva. É esse o provável São Paulo que hoje joga na busca desta vitória, desta quebra de tabu contra o Tajeres às 9 da noite.